Aleluia, privilégio estar aqui com vocês. Vamos só ter mais uma palavra de oração. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E te agradecemos, Pai, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas se renovaram na nossa vida hoje, vão se renovar amanhã e se renovam sempre. E por isso nós estamos aqui, porque ela é a causa de nós não sermos consumidos. Pai, nessa graça nós queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, discernimento daquilo que o Senhor quer falar agora conosco, no nosso meio. Pai, que o seu Espírito tenha liberdade, que o Senhor quebre as barreiras agora, que possa existir na nossa mente, em nome de Jesus, que o nosso Espírito esteja cativo ao Senhor, nossa mente cativa ao Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor já de antemão preparou para compartilhar conosco aqui, Deus, seja entregue e recebido, compreendido e aplicado, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Eis-me aqui, Deus, me esvazia de mim, me enche do seu Espírito, para que o Senhor possa usar, Deus, me mover, Deus, aquilo que é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês, fico muito feliz mesmo. Deixa eu só marcar o horário aqui para não passar. O pastor falou que era só 2 horas que podia falar. É só 2, né? Ah, tem. Só um minutinho. Opa. Benção demais, é um privilégio estar aqui com vocês, como eu disse, e para quem conhece a minha história, eu vou só relembrar, para gerar fé no coração, e para quem não conhece, acho que a maioria não conhece, né? Eu fui formado nessa igreja, sou filho dessa congregação aqui. Na minha infância eu dormia nos bancos, não era assim tão confortáveis, né? Era um pouco diferente, era de madeira, mas eu dormia aqui no colo da minha avó, né? Irmã Maria Martins. Meu avô ainda não vinha aqui, ele vinha só de passeio, é um fruto recente, né? Para a glória de Deus, mas ele estava sempre passeando por aqui. Mas a minha avó, ela semeou essa boa semente em toda a casa, né? Na família toda, e eu tive o privilégio de por muitos anos beber dessas águas, comer desse alimento, e com certeza isso tem uma parcela muito importante na minha formação, naquilo que Deus tem feito na minha vida, e por privilégio, né, através da minha vida, privilégio nosso. Na verdade, nós não temos nada de bom que não vem de Deus, mas tudo que nós temos de bom vem dele, e aqui tem parte disso, né? Então eu louvo os irmãos, louvo a Deus pela essa igreja, pela vida dos irmãos que estão aqui. É uma igreja frutífera, né? Aqui vocês têm semeado nesse bairro e feito diferença. Hoje eu sou pastor na Igreja Sal da Terra. A minha mãe se converteu lá, e aí eu fui criado aqui na minha infância, mas quando eu cheguei na idade que a minha mãe se converteu no Sal da Terra, eu fiquei dividido. Aí eu confesso que eu vim aqui na escola dominical e à noite eu ia no Sal da Terra com a minha mãe. E aí acaba que envolvi na área ministerial lá e segui minha carreira por lá, mas com muito carinho e amor por essa congregação, pela Assembleia. Somos uma família, somos um corpo só. Amém? E hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de algo que Deus tem ministrado muito no meu coração nesses tempos, nesses últimos tempos agora, especialmente no tempo de pandemia para cá, algo que Deus tem trabalhado na minha vida, e normalmente a gente ensina melhor aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente precisa de aplicar na nossa vida. Isso faz mais sentido e a gente consegue ensinar melhor, né? Então é algo que é muito fresco na minha vida, é algo que Deus tem ministrado cada dia. Eu tenho aprendido muito sobre isso que eu vou repartir com vocês, e acredito que Deus também vai falar, né? Para a gente ser eficiente na nossa vida, para a gente ter uma vida plena, para a gente viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para nós, de acordo com aquilo que Ele desenhou para nós, nós precisamos de entender algumas coisas básicas. Às vezes você não necessariamente para pensar nisso, mas de alguma forma você vai observar que na sua vida você tem que entender esses pontos, né? E eu vou falar aqui agora 3 perguntas que todo mundo um dia tem que responder na vida.
E no final nós vamos responder elas. Eu acredito que para algumas você já até tem resposta. Mas é muito importante para a gente viver essa vida plena, uma vida que faz sentido, uma vida equilibrada, uma vida que cumpre um propósito. Aí, primeiro pergunta, entender quem nós somos, quem eu sou, quem é você. Segundo, entender de onde nós vimos, de onde você veio. Terceiro, o que eu vim fazer aqui. Quarto, qual poder eu tenho para fazer o que eu vim fazer. E quinto, para onde eu vou depois daqui. Tenho certeza que para muitas dessas perguntas já tem resposta, mas é importante a gente ter isso certo no nosso coração, porque em vários momentos da nossa vida é isso que nos guia, é isso que nos permite permanecer firme no caminho, no propósito, no chamado que Deus tem para nós. Para a gente viver uma vida plena, a gente tem que entender o nosso propósito, a gente tem que descobrir o nosso potencial e a gente tem que caminhar na direção do nosso destino, nosso alvo. A Bíblia não fala que a gente é como flechas, rumo ao alvo, rumo a um destino. Qual que é o nosso destino? A gente tem que entender isso, para a gente ver se a nossa vida está alinhada, se as coisas que a gente tem feito, se como nós temos gastado o nosso tempo, colabora para isso. Você sabe de uma coisa? A fome que nós temos, ela só existe porque antes existia alimento. Deus começa as coisas pelo fim. Ele não cria uma situação e depois ele dá um jeito de resolver aquele problema. Ele não falou assim, bom, eu coloco o homem aqui e agora esse homem precisa, deixa eu ver, ele precisa de comer. Deixa eu criar os animais. Deixa eu criar as árvores, frutos, plantas. Não, peraí, peixe, acho que peixe ele vai gostar. Deixa eu criar peixe para o homem, porque, meu Deus, ele está com fome, eu tenho que resolver a fome dele. Não. Deus cria o ambiente, Ele criou tudo que era preciso, e agora Ele cria o homem. Então você só sente fome porque existe comida. Senão você não ia ter fome. E a gente só tem fome para que a gente promova no momento do alimento a comunhão, onde a gente se encontra na mesa. Não é isso? Deus não está preparando uma mesa, um banquete. Então Deus começa as coisas pelo fim. Como assim Deus começa as coisas pelo fim? A palavra de Deus não diz que no princípio era o verbo, e Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Nós já sabemos aonde a gente termina, porque a palavra de Deus já nos conta onde nós terminamos. E começar as coisas pelo fim, diferente do que normalmente nós fazemos na nossa vida, nos dá segurança, sabia? Porque você sabe que nada pode interferir naquilo que é o plano de Deus para você. Ele já tem um plano. O fim é o plano de Deus. Deus já fez um plano, e dentro daquele plano, Ele traçou várias coisas que precisavam de acontecer, e você sabe que aquilo que você vive faz parte de um plano. É claro que a gente, às vezes, intensifica as nossas lutas por imaturidade. Às vezes, o plano de Deus, ele precisa de ficar em determinada fase por mais tempo, como o povo ficou andando no deserto por 40 anos. Não era o plano andar 40 anos. O plano era passar pelo deserto. Mas a teimosia daquele povo fez eles permanecerem ali. Então, quando a gente entende que Deus tem um fim, e a gente caminha para esse fim com alegria e segurança, isso nos aponta por algo que nos faz perder o medo. De que você tem medo hoje? Se a gente for parar para pensar nas coisas que nos amedrontam, normalmente essas coisas não estão alinhadas com aquilo que é o que Deus nos disse. Porque quando a gente está debaixo de uma palavra de Deus, a gente não tem medo. Tem um testemunho que eu acho que, se eu for entrar nele, vai ser longo, eu não estava pensado em contar, mas eu estive na África agora em janeiro, numa viagem missionária, com uma equipe de 3 pessoas apenas, eu e mais 2, e
teve um momento nessa viagem, eu não vou entrar em detalhe porque é uma história longa, mas que a gente tinha que resolver algo assim, em 5 minutos, se ia, se ficava no meio do caminho. A gente estava na Angola, que era uma conexão, e um rapaz chegou para a gente e falou assim, olha, um dos amigos de vocês deu Covid, porque fazia o teste na hora lá. Deu positivo o exame dele, então ele vai ter que ficar. Eu quero saber se vocês vão ficar com ele, ou se vocês estão indo embora. Aí a gente falou assim, não, mas espera aí, vamos resolver isso, o que a gente tem para fazer, quais são as opções e tal. Ele falou, não, se vocês não forem agora, vocês vão ficar. Então você já tem que deixar ele. Porque o voo de vocês sai daqui meia hora, vocês ainda tem que pegar o ônibus para o aeroporto, na conexão, e não dá tempo. Ou vocês vão agora, ou vocês vão ficar. E aí na hora, eu e a outra pessoa que estava comigo ali, a gente começou a orar, e eu confesso para os irmãos que eu comecei a ser racional ali. Eu comecei a fazer conta, perguntei ao cara, falei, pá, me fala, mas como que ele fica, quantos dias ele fica, o que ele precisa, e ele começou a me passar tudo ali, e aí a pessoa que estava do meu lado, a Juliana, falou assim, deixa eu te falar, nós vamos orar em cima dessa palavra aqui que Deus deu. E uma irmã tinha mandado para ela uma mensagem de WhatsApp, naquele mesmo dia de manhã, falando assim para ela, antes disso tudo acontecer, falou assim, está todo mundo liberado. Deus mandou dizer que está todo mundo liberado. Então, o que isso tem a ver? Em cima dessa palavra, debaixo dessa palavra de que está todo mundo liberado, nós oramos e cremos que ia dar tudo certo. A hora que aquele cara perguntou a resposta, a gente falou assim, não, nós vamos esperar aqui o tempo que for necessário, vai dar tudo certo. E a gente não foi, esperamos, mas no fim deu tudo certo. Foi o tempo contado. É um testemunho longo, né? Cheio de detalhes interessantes, mas não dá para contar aqui agora. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? A gente ficou e nós tivemos a perseverança ali de ir até o fim, porque existia uma palavra de Deus. Porque Deus tinha usado alguém para mandar uma mensagem que falou assim, está todo mundo liberado. Sem essa palavra, a gente já tinha decidido ir embora e deixado o nosso amigo ali, porque não tinha o que fazer. E aí, debaixo de uma palavra, a gente tomou uma decisão, e na verdade Deus moveu todas as coisas, e o milagre normalmente ele vem nos 45 do segundo tempo, né? Para testar a nossa fé, sempre no fim, porque se ele vem logo no primeiro momento ali, você não testa a sua fé, está tudo tranquilo demais. Mas o que isso tem a ver? Deus começa pelo fim, e a gente precisa de entender esse fim. Lembra dessas perguntas, nós vamos voltar nelas. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, qual poder eu tenho para fazer o que eu vim fazer e para onde eu vou depois daqui. Bom, para a gente responder isso aqui, antes a gente tem que entender qual que era a nossa condição. Né? Quando nós fomos encontrados por Cristo, nós éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2, versículo 1 ao 3, diz assim, Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele quem? O diabo. Olha no versículo 3 de Efésios 2. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Vou fazer uma pausa aqui, depois a gente vai continuar nesse texto. Eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Ah, mas eu era tão bonzinho, eu sempre fui um filho obediente, A Bíblia nos diz que pelo pecado que já havia em nós, nós éramos inimigos de Deus e nada que a gente pudesse fazer era capaz de nos religar a Deus. Isso é importante você entender, porque às vezes a gente vive uma vida tentando acertar para convencer a Deus de alguma coisa, para ver se Ele olha para a gente e faz os nossos favores, os nossos agrados, assim como um filho que às vezes tenta bajular o pai ali, fazendo coisas boas quando quer ganhar alguma coisa. Já viu aquele filho desobediente? Difícil, mas na hora que ele quer ganhar uma coisa, ele fica bonzinho assim, de repente fala assim, tem coisa errada aí. Não é só o filho não, tem marido e esposa também que você sabe que vem coisa ali, né?
A hora que mudou o jeito de agir, você fala, estou entendendo. Não adianta, Deus sabe. E você não consegue ser bom o suficiente para que Deus fique te devendo alguma coisa. Deus nunca vai te dever nada, porque nós não somos bons o suficiente para ter esse crédito. Qualquer coisa que a gente fizer é muito menor do que o sacrifício que foi feito lá na cruz. O sacrifício que foi pago foi de Deus enviando Jesus, que pagou o preço com o seu sangue. E aí, lá em Efésios 2 ainda, do 4 ao 10, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você fosse salvo pelas obras, você podia olhar para quem está do seu lado agora e falar assim, eu mereço, ele não. Eu sou tão bonzinho, mas esse aqui, sem chance. Não merece. Não merece amor, não merece perdão, não merece afeto, não merece. É ruim, é duro, difícil. Pensa num homem difícil, pensa num é difícil esse aqui do meu lado. Porque a gente olha para quem está do lado e a gente vê sempre com o olho de julgamento, mas a gente olha com outros olhos. E a gente acha que a gente é melhor que as pessoas. No fundo, a gente olha para quem está do nosso lado e a gente acha que a gente merece mais. A gente acha que a gente faz mais bem feito. A gente acha que a gente sabe melhor. A gente acha que a gente merece mais o amor de Deus. E aí o versículo, claro, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que você está achando que você é a última bolacha do pacote, que está bom demais, está tudo... Deixa eu te falar, não adianta, você não tem diferença de quem está do seu lado. É dom de Deus. Aí você fala assim, então, já que é assim, não preciso me esforçar, vou viver a vida à vontade. Não é isso que o versículo fala? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, mas é lícito, então eu posso. Então vamos, já que no fim é pela graça, quem fala assim não entendeu a graça. Quem fala assim não entendeu o amor que resgatou ele, porque quando a gente tem um encontro com Cristo, com esse amor, com essa vida, e a gente entende essa natureza, não tem como a gente não querer ser aquilo que Deus quer de nós. Então você vai ser uma pessoa diferente, você vai fazer diferença onde você estiver, você vai ser uma bênção, não é para ser salvo, é porque essa é a sua natureza. É porque Cristo te fez assim, não tem por que ser diferente. Se você é diferente, é porque às vezes você ainda não caiu para a família. Às vezes você só está ali, interessado nos benefícios, mas não entendeu o privilégio de fazer parte dessa família. Você está tentando convencer a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas boas ações. E eu vou te falar uma coisa, tem gente fora dessa igreja que a gente considera como filhos do diabo, pelas práticas que fazem espirituais, que nas boas obras dão cor em todo mundo aqui. São bons de boas obras. São bons, fazem bem feito e muito mais do que a gente. Se fosse pelas boas obras, era tudo diferente. Não significa que não vamos fazer boas obras, como eu acabei de dizer. Pelo contrário, uma vez que a gente tem essa palavra, não tem como não querer fazer boas obras. Porque o amor que nós recebemos, esse amor hoje nós damos. Sabe por quê? Porque está escrito aqui, lá em 2 Coríntios 5,
do 17 ao 20, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, presta atenção nisso aqui, Ele deu para mim e deu para você, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, no versículo 20 de 2 Coríntios, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é embaixador? Embaixador não é quem fica fazendo embaixadinha não, viu, Dé? Quem fica lá batendo balãozinho. Embaixador, no dicionário diz assim, é a categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um Estado junto a outro. Ele detém plenos poderes para atuar em nome do Estado. Sabe o que é isso? Eu e você, nós temos plenos poderes para atuar em nome de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aonde você estiver, Deus te deu pleno poder, autoridade para falar no nome dEle. E isso é muito sério, porque isso nos dá uma responsabilidade. Porque também, se a gente falar coisa que Ele não mandou falar, Ele vai cobrar. E se a gente também ficar calado diante de algo que Ele mandou falar, Ele vai ter um problema. Nós vamos ter um problema, desculpa. Imagina um embaixador de um país, o que ele faz? Ele relaciona os países. Ele vai ter uma conversa com o embaixador do outro país para criar uma relação, resolver situações. Se ele chega para resolver uma situação e diante de uma demanda ele fica calado, ele traz um problema, porque ele não fez o que tinha que ter sido feito. Mas se ele também, na hora de falar, ele pensa nos seus benefícios próprios e um monte de outras coisas, e vai falando besteira, falando o que ele pensa, ele cria um problema maior ainda. Ser embaixador é um privilégio. Fala comigo assim, ser embaixador é um privilégio, com uma grande responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida como embaixador? Lá em Efésios 2,18 diz assim, agora, por causa do que Cristo fez, todos, fala assim comigo, todos, inclusive eu, temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Amém? Você tem acesso. Diante disso, é claro que às vezes a gente recorre a pessoas com mais experiência, o pastor, o presbítero, um irmão com mais anos de casa, para te dar uma palavra que às vezes você não conhece, para te ajudar a entender uma direção. Isso é bênção, a comunhão é bênção. Mas diante disso, entendendo essa palavra, o que na sua casa, o que numa situação onde às vezes você não pode ter um socorro de alguém, não dá tempo de você chamar o pastor, não dá tempo de você chamar, uma situação rápida, o que eu posso fazer por você que você não pode? O que o pastor Rômulo pode fazer por você, em nome de Deus, que você não pode? Se você é embaixador de Deus. Se o Espírito que habita em mim, nele, habita em você. É claro que a gente vai procurar conselho. É claro que os mais velhos nos ensinam. Mas nós temos que entender essa autoridade, essa responsabilidade, esse poder que nos foi confiado, porque a gente, por desconhecer esse poder, a gente deixa de fazer as coisas. A gente tem medo. Lembra das perguntas que nós fizemos no começo? A gente às vezes não entende o poder que nós temos na nossa mão para fazer o que nós fomos chamados para fazer. E aí a gente não faz. E a gente fica terceirizando. O dia que o pastor vier aqui, o dia que o fulano vier aqui,
E a gente começa a delegar as responsabilidades que são nossas para os outros. Deus te deu o privilégio de ser sal da terra e luz do mundo na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Lá em Efésios 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós somos membros de um corpo, de uma família. Eu, você, quem está do seu lado, nós fazemos parte dessa família. Nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Você acha que todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus ou não? Sim, não, não, não. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas a palavra de Deus diz, lá em João: a todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Aqui, todo mundo é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Por que você é filho de Deus? Porque você é bonzinho e faz as coisas certas? Não. Pensa numa casa com um funcionário. O funcionário vai lá e faz tudo certinho. O funcionário é um ótimo funcionário e tem um filho lá. E esse filho faz as coisas certas, mas de vez em quando dá um trabalho. Para comer é difícil, para tomar banho é difícil. Depois vai crescendo, vai dando outro tipo de trabalho. Sabe aquele filho que dá trabalho? Mas o funcionário não dá trabalho. O funcionário vai lá, cumpre a hora, faz direitinho, lava a casa direitinho, arruma a louça. Quem é mais filho? Quem faz as coisas certas? É porque o funcionário faz as coisas certas que ele é filho, ele que vai ter herança? Quem vai ter herança? O filho. E o que ele precisa para ser filho? Receber Cristo como seu Senhor e Salvador, porque todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui tem esse poder? Você entende que você tem esse poder? Você entende esse privilégio? Olha que bênção. Efésios 5, do 1 ao 2. Portanto, agora para os filhos. Esse recado aqui é só para quem é filho. Portanto, sejam meus imitadores. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, se a gente for pegar mais para baixo, tem um versículo que parece com esse aqui, ó. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Lembra que tem um outro versículo parecido? Quando a gente usa muito nos casamentos, fala assim, lá no versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora eu te pergunto, nós que somos filhos, você não se torna filho porque você faz as coisas certas. Você se torna filho porque você recebeu a Cristo no seu coração. E foi pela graça. Porém, depois disso, nós entendemos isso aqui. Seja meus imitadores. E Jesus fala, aquele que me ama, faz o que obedece o que eu mando, faz o que eu falo. Então, a gente não obedece para virar filho. A gente obedece porque nós entendemos o privilégio de ser filho. Nós entendemos o amor desse Pai. E agora, a gente tem o privilégio de ser sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, para que ele serve? Para nada. Aí eu te pergunto, como que é ser sal da terra na sua casa? Como que é ser luz do mundo na sua casa? Como que é ser sal da terra no seu trabalho? Como que é ser sal da terra com seus amigos? E sabe que é uma coisa interessante? Esse papel, ser sal da terra, ele é para todos nós. Tem alguns dons que são específicos. Não é isso que a Bíblia fala? Uns para profeta, uns para apóstolo, outros para
diácono, presbítero, né? Tem aquele que toca aqui, tem o que ajuda na limpeza, tem aquele que fica na portaria, não é assim? Cada um tem uma função. Mas isso aqui, ó, ser sal da terra, ser luz do mundo, imitar a Cristo, isso não é para pessoas específicas, isso é para todos nós. Isso é para os filhos de Deus. Se nós somos filhos, isso é para nós. Isso é para mim, isso é para você. Mas nessa identidade, nós temos algumas peculiaridades. Como filhos, nós vamos ter uma maneira específica de manifestar. E a gente precisa de entender isso, lá também respondendo aquelas perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde que eu vou. Né? Se fosse aqui em Minas, né, de onde que eu vim, pão que eu vou, né? Oncotô, né? E quais as ferramentas eu tenho para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, a gente entende que também existem algumas peculiaridades que Deus deu para cada um de nós, algumas identidades, algumas características, alguns dons e talentos que nós precisamos de multiplicar, mas são de cada um. O Anderson, por exemplo, aqui, dirigindo o louvor, cuidando dessa equipe, olha que benção. A Lourdes com sax. Imagina a tia Vilma tocando esse sax. Deus tem misericórdia, né? Imagina o pastor Rômulo cantando e a tia Vilma no sax. E o Dé no teclado. Não ia dar certo. Porque cada um tem seu dom. Cada um tem seu talento. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele deu um talento para um, 5 para outro, 10 para outro. Não é para você ficar comparando quem tem 10 e falando assim, nossa, eu só tenho 5. Eu queria tanto ter 10, Deus me deu só 2. É para você ser fiel e multiplicar o talento que Deus te deu. É para aquilo que Deus colocou na sua mão, te capacitou para fazer, você faça bem feito. Estude, aprende, pesquise. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tem hora que a gente faz os irmãos entrar em luta porque a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de estudar. Se a Lourdes não estudar o sax dela, que ela aprendeu, e ela falar assim, eu resolvi, Deus me deu um dom, tocar sax. E ela chega aqui e não estuda não, e pega um sax e fala, agora o Espírito vai falar. Mas ela nunca estudou, imagina. Estudar eu não digo ir para a escola, estudar é pegar um instrumento, testar, tem gente que é autodidata, mas estuda. Mas ela pega um instrumento e fala assim, agora, Deus me deu uma revelação aqui, que eu vou ser, alguém levantou uma palavra e me falou que eu ia ser, e aí ele não estuda, ele não esforça, ela pega e começa a tocar sem estudo, vai abençoar a congregação? Não vai, ninguém vai aguentar escutar aqui, fala, misericórdia, Deus do céu. A gente tem que estudar. Deus deu dom, mas você tem que se esforçar. A palavra de Deus fala isso tantas vezes, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Esforça-te, não é só assim, eu vou. Eis-me aqui, esforça-te, tem bom ânimo, que Deus te ajuda. Deus te fez filho, Deus te deu talentos. E Ele quer que você multiplique esses talentos. Para você multiplicar talento, você precisa fazer planos, você precisa se capacitar, você precisa trabalhar, você precisa perseverar. O que a Bíblia fala? Para o preguiçoso, vai observar a formiga. Vai observar a formiga. A gente acha que viver pela fé é fazer as pessoas aguentarem a nossa incompetência. A gente não sabe fazer nada bem feito, e aí faz um serviço mal feito, e quer que as pessoas aceitem, quem não fala assim, você não tem fé. Você não entende a unção. Você não percebe que é Deus. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus falar. É claro que Deus quer falar. Primeiro para você. Esforça-te, tem bom ânimo, estuda, fica bom naquilo que eu te chamei para fazer. Você vai abençoar muita gente. Esforça-te, tem de bom. Isso eu estou falando para você, é lá no seu trabalho, é na sua casa, é aqui na igreja, é em tudo. Não é para trazer peso, é para te fazer avançar. É para que você possa ir além.
Não é para falar assim, nossa, que pesado aquilo, eu estava indo lá com o coração tão feliz, achando que estava abençoando e eu estou atrapalhando. Não é isso. Se você tem esse sentimento, é porque você não entendeu nada. Você tem que entender que quando a gente fala isso, esforça-te, é para o seu bem, é para você ir além. É para você construir coisas maiores. O que a palavra de Deus fala sobre o talento? Um enterrou, Deus tirou e deu para o que estava aplicando e multiplicando. Quem aqui quer enterrar talento, levanta a mão. Ninguém, né? Está esperto. Eu não quero enterrar talento. Como que a gente enterra talento? Fala assim, não trabalhando ele. Não esforçando, não multiplicando, não estudando. Não adianta nada eu entender que Deus me deu uma direção, um chamado, um propósito, e eu não me esforçar para aquilo. Pastor Rômulo, para chegar até aqui, passou por muitas coisas. Estudou muito. E quanto mais o tempo passa, o senhor fica melhor ou pior? Fica melhor. E é glória a Ele, a gente vai falar assim, nossa, olha só, pastor. Não, a glória é de quem? É de Deus. E aí quanto melhor Ele fica, mais eu posso olhar para Ele e glorificar a Deus. Quanto melhor é a palavra dEle, quanto melhor é o serviço que Ele presta, mais a gente glorifica a Deus. E você tem o mesmo poder. Você tem a mesma autoridade naquilo que Deus te chamou para fazer. Não necessariamente no que Ele está fazendo, porque isso é o que Deus chamou Ele. Mas no que você está fazendo. E sabe o que é o pior? A gente às vezes fica falando que é luta, que é o inimigo se levantando contra. A gente às vezes coloca a culpa em tanta gente quando a gente quer tirar a nossa culpa da reta. A gente fica falando que é perseguição no trabalho. Quem aqui não tem um amigo que não consegue parar 6 meses no trabalho e na hora que você fala assim, agora vai, ele pega e fala assim, não, o povo está me perseguindo lá. Quem aqui não conhece ninguém assim? Não, mas lá está uma luta, irmão, ora por mim. Mas eu orei, Deus abriu a porta e aí você saiu. Não, deu tempo lá, que luta, misericórdia, não tem condição, que lá não é de Deus, não. Aí ele vai para outro lugar, aí entra outra luta. Aí começou, não, misericórdia, não, lá, o diabo levantou alguém lá que está no meu calo, não tem condição, aquilo. Você sabe quem que levantou para ficar no seu calo? Foi Deus. Foi o diabo, não, foi Deus. Foi Deus para você aprender a resolver, a perseverar, a ir até o fim, porque a corrida, a vitória é de quem chega no fim. A vitória é de quem persevera. A gente só ganha as lutas que a gente enfrenta. A gente só ganha as lutas que a gente enfrenta. Quais lutas você tem fugido na sua vida? De quais batalhas você tem se esquivado? Batalhas que Deus permitiu cair no seu colo. E você está falando que é o diabo. Não estou falando que o diabo não tenta a gente, não. Mas se a gente entende o propósito, quem nós somos, de onde nós vimos, para onde nós estamos indo, aquele que está sobre tudo isso, o diabo vai te impedir de alguma coisa. Mas você pode impedir. Por muito tempo, quando a gente fala assim, agindo Deus, quem impedirá? Isso é total verdade. Mas por muito tempo eu pensava que se Deus tem um plano na nossa vida, Ele vai se cumprir de qualquer jeito. Para te falar a verdade, hoje eu tenho minhas dúvidas. Porque eu vejo pessoas com planos lindos de Deus, abrindo mão, por escolhas tolas, por preguiça, por medo, por procrastinação. E às vezes a gente escora no versículo e fala assim, se Deus tem plano, vai se cumprir, e a gente cruza os braços e deixa ver se cumprir. Eu acredito que o plano de Deus não se frustra, mas acredito que a gente tem que tomar postura e fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Deus tem planos e Ele quer te levar além. Ele quer fazer algo grande através da sua vida. Mas isso só vai acontecer se você se dispor a agarrar o seu desafio e enfrentar ele. Não fuja das suas lutas.
que é uma vida abundante? Lá no versículo 10 de João 10, diz assim: eu vim para que tenham vida. Eu estou ficando constrangido aqui, porque na hora que eu falo o endereço, o pastor Romo já está falando o que está escrito. Estou achando que eu tenho que estudar mais. Ele sabe tudo. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está vendo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é a vida abundância? Você tem vivido uma vida abundante? Agora eu quero te convidar por um breve minuto. Você vai fechar os seus olhos. E você vai imaginar o que é uma vida abundante. Não pense em certo ou errado. Pensa para você o que é uma vida abundante. Se você está com sono, não precisa fechar seus olhos não. Mas se você não está, fecha os seus olhos. E imagina o que é uma vida abundante. Agora eu quero te falar uma coisa. Se para você vida abundante é ter uma casa nova, muito bonita, é ter um carro muito massa, que as pessoas vão falar assim, nossa. Se é ganhar um salário, às vezes, 3, 4, 5 vezes maior do que o que você ganha hoje. Ter muito dinheiro na conta, poder fazer viagens. Se para você isso é vida abundante, eu quero te falar que a vida abundante pode ter essas coisas. Isso não é pecado. Mas não é isso que define uma vida abundante. A vida abundante não está em ter esses bens, em ter essas mordomias. A vida abundante está em conhecer o seu propósito, conhecer o seu potencial, saber do seu destino, estar alinhado com isso e viver para cada etapa, para cada desafio, a provisão de Deus. Viver uma vida descansada em Deus, ainda que passando por lutas. É conseguir responder essas 5 perguntas que nós fizemos no começo, em segurança. Isso é vida abundante. Saber de onde você veio, saber quem você é, saber por que você está aqui, o que você tem para fazer, o que você foi chamado para fazer nas suas mãos e para onde você está indo. A gente, quando não entende essas coisas, a gente fica cheio de medo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ter medo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ter medo é um sinal de que você não conhece o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. É um sinal de que você acha que é você que tem que dar conta, que você é o responsável pelos benefícios que você vive, pelas coisas que você conquistou. Isso dá medo. Sabe por que isso dá medo? Porque a gente sabe que a gente falha. A gente sabe que a gente não dá conta de ser perfeito, em alguma coisa nós vamos errar. E aí, se eu errar, eu posso colocar tudo a perder. Isso dá medo. Quando a gente tem segurança de que a gente está vivendo o que Deus tem para nós, de que nós estamos no plano de Deus, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades, e da parte que nos cabe, nós somos fiéis, firmes, fortes e corajosos, do que você vai temer? O que pode te amedrontar se existe uma palavra empenhada sobre a sua vida? O que pode te desviar? Aí sim, como eu disse, né? A gente pode desistir do nosso plano, do plano de Deus para nós. A gente pode. Mas, não sendo a gente, quem nos separará do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade. Ninguém pode te impedir. O plano de Deus na sua vida, põe uma coisa na sua cabeça. Ninguém pode impedir. A não ser você, é o que eu creio. Você pode. Mas não culpe as pessoas. Não culpe quem está do seu lado pelas suas lutas. Não culpe. Fique terceirizando, mas eu estou aqui porque o fulano, estou aqui porque, mas a mulher que Deus me deu acompanha, mas o meu marido é um preguiçoso, mas meus filhos são muito custosos, mas no meu trabalho, meu chefe não me valoriza. Para de culpar os outros, entenda que a responsabilidade é sua. Não é culpa de ninguém.
é só sua. Se a gente não entende isso, a gente não age. Quando a gente entende isso, não é para a gente ficar triste, recolhido. Coitado de mim, Deus. Sou pecador, tem misericórdia, eu não dou conta, vou morrer. Senhor. Não, seja forte e corajoso. Pega firme nessa palavra e fala: Deus, o Senhor falou que na tua palavra eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou enfrentar e vai dar certo. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra as pessoas, mas é espiritual, contra principados e potestades dominadoras desse mundo tenebroso. E foram 5 perguntas que nós fizemos no começo. Eu vou repetir para você. Quem sou eu? Agora você vai responder aí. Eu sou uma criatura de Deus, que se tornou filho de Deus. Esse é quem você é. Não tenha dúvida disso, do amor incondicional de Deus sobre você. Um amor que chegou a você não pelas suas qualidades, mas sem você merecer. Você acertando ou não, Ele te amou. Você sendo bom ou mal, Ele te amou. Porque quem era bom antes de ter recebido a Cristo? De onde você veio? Sabe de onde você veio? Do pó da terra. Do pó da terra. Mas o Espírito veio de Deus e vai voltar para Ele. O que você veio fazer aqui? Fala para você mesmo agora. O que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? O que eu estou fazendo lá naquela casa? O que eu estou fazendo naquele trabalho? O que eu estou fazendo nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da minha vida? Não importa a sua idade, os mais jovens, os mais velhos. O que você veio fazer aqui? Você veio, sabe o que você veio fazer? Você veio conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Você veio amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Você veio ter um encontro com o seu Criador e entender como Ele ama, como Ele pensa, como Ele age, e agir da mesma forma como um imitador dEle. E a 4ª pergunta é: qual o poder que eu tenho para fazer o que eu vim fazer? Responde para você agora, com base naquilo que nós conversamos. Qual poder você tem para fazer isso? Porque às vezes a gente não entende esse poder e a gente fica lá, colocando culpa nos outros e sem agir. Mas se você tem esse poder, isso muda, porque a responsabilidade agora é sua. Você tem o poder. Qual poder você tem para fazer isso? O poder de ser um filho de Deus. O poder que um filho de Deus tem. Porque foi isso que Jesus falou. Ele falou assim: olha, vocês não eram amigos, agora eu faço vocês amigos. Vocês eram servos, agora vocês são amigos. E Ele fala que agora vocês são filhos, não é? Depois que vocês me receberam, vocês são filhos. Filhos e amigos. E aí Ele fala assim: todo aquele que crê em mim terá vida eterna. Tem muitas coisas que Ele vai declarando, não vai? Mas uma das coisas Ele fala assim: vocês têm poder para fazer coisas maiores do que eu fiz. E quem falou isso não foram qualquer um dos profetas, dos discípulos, foi o próprio Jesus que falou isso. Você tem poder para fazer coisas maiores do que Cristo fez. Aí a gente fala assim: nossa, é mesmo, aquele irmão tem. Nossa, o pastor fulano tem mesmo. Eu vi um cara no YouTube que eu acho que ele tem mesmo. Vi falar de um cara que, ele vai colocando a mão assim, o Espírito vai movendo e o povo vai sendo curado aqui. Ele tem poder para fazer coisa maior. E aí a gente sempre vai apontando para os outros, terceirizando. E a gente, eu não, eu sou... Por quê? Preguiça. Preguiça de assumir a responsabilidade. O que você tem feito como Deus, como Cristo, no seu contexto? Honrando esse poder que foi te dado. E a última pergunta: para onde que eu vou depois daqui? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque pode ser constrangedor, mas senão eu ia falar assim: quem tem medo de morrer aqui, levantar. Algumas pessoas iam levantar, né? Uma coisa é ter medo, outra coisa é ter desejo.
Desejo de morrer é depressão, é tristeza, é falta de alinhamento com esse propósito, é não entender que o chamado ainda precisa ser cumprido, é outra coisa. Isso precisa de ajuda, nós estamos aqui para ajudar como igreja. Desejo de morrer é uma coisa, medo de morrer nós não podemos ter, gente. Quem tem consciência desse plano, entendendo uma vez que o propósito foi cumprido, tem medo de ir para onde tem que ir. Então você não sabe para onde você vai. Completando as 5 perguntas aqui, para onde você vai depois daqui? Responde para mim, para onde você vai depois daqui? Amém? Para a glória, para o céu, morar com o Pai. O que Jesus falou? Eu vou preparar morada para vocês. Então, se chegar a hora, vai chorar? Claro, saudade, todo mundo vai ficar triste. Quem fica? Nós celebramos muitos enterros nessa pandemia. Foi tempo difícil, de muito choro, muita dor. E a gente luta pela vida. Como o pastor Romulo acabou de dar o testemunho do meu tio, a gente luta pela vida, a gente ora, a gente faz campanha. Porque tem medo de morrer? Claro que não. É porque entende que o propósito ainda não cumpriu, só. Vamos fazer campanha aqui. Vai morrer, sabia? Você vai morrer. Claro que a gente quer jogar isso lá para frente. 40, 50 anos. Mas quem é que acha que não vai morrer, levanta a mão. Ah, não vamos espiritualizar. Não, nós não vamos morrer porque nós vamos ressuscitar. Para. Vamos falar como gente normal aqui. Quem é que acha que não vai morrer? Então você tem medo de quê? Você tem que ter medo de viver uma vida mesquinha, pela beirada, sem cumprir o propósito, porque você não assumiu os seus desafios, não cumpriu o que você tinha que fazer, não amou quem tinha que amar, não fez o que tinha que fazer bem feito, deixou as coisas pela metade. Aí você tem que ter medo. Meu Deus, se eu morrer agora, tanto de coisa incompleta que eu deixei, daquilo que eu tinha que ter feito. Mas agora, se você está cumprindo cada etapa bem cumprida, encarando seus desafios, vivendo o que você tem que viver, o que Paulo fala? Gente, eu vou ficar aqui porque eu preciso, mas morrer é lucro. Eu queria estar lá com o Pai já. Mas eu entendo que eu ainda tenho um serviço para terminar aqui com vocês, então eu continuo. Medo de morrer é falta de discernimento do plano e do propósito de Deus. Não estamos falando de desejar a morte. Tenha maturidade para entender isso. Não estamos falando, como eu disse, de suicídio, depressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos alinhados com o propósito, cumprindo o plano de Deus. Esse propósito, servir a Deus servindo as pessoas, conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Qual que é o potencial que nós temos para fazer isso? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E qual que é o nosso destino? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo está preparando moradas para nós. Quando a gente entende essas coisas, a gente tira o foco da gente. E a gente começa a colocar foco nas pessoas, não na acusação. A gente tem que ter o foco na gente na hora de acusar. Na hora de falar assim, por que isso aqui está dando errado? Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado, não ficar apontando para o outro. Mas na hora que a gente vai amar, a gente tem que amar o próximo. Como a nós mesmos? Claro, a gente tem que se amar. Mas a gente tem que amar o próximo. Nosso desafio não é se amar. Nosso desafio é amar o próximo. É fazer diferença. É cumprir o plano. Cumprir aquilo que Deus nos colocou para fazer. Deus te deu poder. Faz assim com a sua mão. Fala assim, Jesus disse que eu... Fala seu nome agora. Jesus disse que eu, fala seu nome, tenho poder para fazer as mesmas coisas e coisas maiores do que Ele. Com essas mãos. Amém? Você tem poder para fazer diferença. Você tem poder para transformar a sua casa.
Você tem poder para transformar o seu trabalho. Não é sendo chato, aquela pessoa rinchosa, insistindo. Não, você tem poder e autoridade. Sabe o que é autoridade? Uma coisa é autoritarismo, outra coisa é autoridade. Tem gente que foi colocado no cargo, mas não tem autoridade. Tem gente que nem foi colocado no cargo e tem autoridade. E as pessoas respeitam, porque dão exemplo, pagam o preço, são modelo e têm autoridade porque vivem o que falam. E eu quero dar um testemunho aqui. Quase metade da igreja hoje aqui é minha família. E não é porque eu estou aqui não, porque eu não tenho esse poder todo não tenho essa moral toda não. Eu confesso para vocês que se eu tivesse mandado no grupo da família lá, eu acho que uns 2, às vezes, minha mãe e minha avó viria, eu sei que viria. Nem minha esposa, para falar a verdade, eu acho que viria. Só que tem uma pessoa aqui que tem autoridade. Você já viu falar que a ovelha ouve a voz do pastor? Nosso pastor é Cristo. Mas nós também somos pastores, né? Tem uma pastora aqui. E um pastor agora. Alberone e Maria Martins. E ela só mandou lá no grupo assim: hoje o Tiaguinho vai pregar lá na igreja, queria tanto que vocês viessem. Metade da família está aqui. Até os que não queriam vir, veio embirrado, mas veio. A minha esposa confessou no carro, ela falou assim: ó, eu já tem tanta coisa, tem roupa lavar, tem tanto tempo para fazer, trabalhei tanto esse fim de semana, precisava de ajeitar tanta coisa, que sua avó mandou mensagem, ela me quebrou, não teve jeito. A gente não precisa de título. A gente precisa de autoridade. A gente precisa de viver aquilo que a gente prega. A gente precisa de dar testemunho. Chega de falação na sua casa. Viva o que você prega. E as ovelhas vão andar atrás, ouvindo a voz dos seus pastores, para a honra e glória do Senhor. Isso não glorifica minha avó, mas isso é um bom testemunho. A palavra de Deus nos ensina a reconhecer, porque a gente aprende com os exemplos. E como eu te disse, eu dormia nos bancos aqui porque ela me trazia. E quantos outros aqui ela carregou também, de alguma forma. E a gente está aqui, não é pelo que a igreja tem a oferecer. É pelos irmãos, é pelos amigos, é pela nossa comunhão. Metade dos que está aqui da minha família não veio para me escutar. Veio para minha avó ficar feliz. Quem concorda comigo, levanta a mão aí. Seja corajoso e fala a verdade. Você quer colher os frutos? A palavra de Deus fala que o que a gente planta, a gente colhe. Observa o que você tem plantado. E não adianta reclamar de colher coisas que você plantou. A escolha é nossa. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele também ceifará. Ao invés de reclamar, plante o que você quer colher. Dê bons frutos. E você, com certeza, vai viver uma vida plena. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Porque se a gente não entende a nossa responsabilidade, vive uma vida culpando os outros por tudo de ruim que acontece com a gente não vive o plano de Deus por integral. A gente não experimenta aquilo que Deus tem para nós. A gente vive uma vida mesquinha, aquém, e só vai contaminando quem está do lado, reclamando, murmurando. Mas você tem todo o poder e autoridade para transformar a sua realidade, a realidade de quem está em volta de você, a partir de uma decisão.
uma decisão de se tornar responsável, uma decisão de amadurecer, uma decisão de assumir a sua responsabilidade e fazer diferença, uma decisão de empenhar, avançar, se esforçar, estudar, se dedicar para ser o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Aleluia. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça para a gente ter um tempo de oração. Se você ficar à vontade para ficar em pé, fica da maneira como você preferir. Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor é maravilhoso. Queremos te louvar porque a sua palavra não volta vazia. Queremos te louvar, Pai, porque apesar de nós, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pede ou merece. Infinitamente mais do que a gente pede ou pensou. Deus, não é por nossa capacidade, é pela bondade do Senhor. É pela graça. Mas uma vez que a gente tem um encontro com essa graça, nós queremos ter maturidade, responsabilidade. Nós queremos assumir a identidade que o Senhor nos deu. Queremos multiplicar os dons, o talento. Não queremos enterrar, não queremos fazer, Deus, corpo mole. Não queremos ficar com medo, reclamando, murmurando. Está doendo, está difícil. Pai, queremos ser corajosos, firmes, fortes. Queremos te pedir perdão. Perdão pelas vezes que nós nos queixamos, murmurando de coisas que tínhamos que olhar para nós. Queremos te pedir perdão pelas vezes que nós culpamos os outros de coisas que era nossa responsabilidade. Queremos te pedir perdão pelas vezes que nós ficamos com preguiça. E como a gente faz com o celular? A gente fica ativando a soneca. Deixa para depois, daqui 10 minutos, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Pai, queremos te pedir que o Senhor venha remir o tempo. Deus, nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas nós sabemos que nós temos tempo suficiente para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, porque o Senhor nos trouxe aqui para escutar essa palavra hoje, porque ainda há esperança para a árvore, mesmo quando ela está cortada, no cheiro das águas, ela brota e dá fruto. E ainda que nós estejamos cansados, abatidos, o Senhor nos renova, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Deus, é o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos enche de autoridade, de poder. Pai, os nossos jovens vão ter visões, os nossos velhos vão ter também sonhos, direção, palavra, vão dar fruto ainda na velhice. Nós clamamos isso agora, não é tarde, não é tarde. Se o Senhor nos fez escutar essa palavra hoje, é porque ainda dá tempo. E eu quero ser fiel até o último momento. Tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração toda inconstância, e nos faz criar vergonha na cara. Em nome de Jesus, nós queremos ser fiéis com a profissão que o Senhor nos deu. O talento que nós enterramos, nós te pedimos perdão, queremos desenterrar agora e multiplicar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Em nome de Jesus, ainda dá tempo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Move no nosso meio com poder e autoridade. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, as pessoas aqui que às vezes estão sem força. Visita aqueles que estão sem esperança. Aqueles que não sabem por onde começar. Visita, Deus, agora, trazendo um ânimo, trazendo esperança. Que nós possamos trazer à memória agora, Pai, aquilo que nos dá esperança. Nós não queremos olhar para aquilo que nos aflige, nós queremos olhar para o Senhor. Caminhar no rumo do alvo, como flechas, acertar o alvo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Faça essa obra. Porque a tua palavra diz que a boa obra que o Senhor completou, o Senhor mesmo é fiel para completar. Eis-nos aqui. Nós não queremos ser impedimento para a obra que o Senhor começou. Nós rejeitamos ser impedimento. Nós sabemos que as pessoas não conseguirão ser impedimento.
mas nós queremos nos posicionar e andarmos a favor dessa corrente, dessa maré. Queremos experimentar águas mais profundas, queremos sair do raso. O Senhor nos chama agora a águas mais profundas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Tiago, toda a família. Que bênção, irmãos. Pode se assentar só um minutinho. Que bênção. Você entendeu o recado do Senhor? Deus é bom, Diácono Jones. Eu confesso aos irmãos que eu estou constrangido com o tamanho amor do Senhor, usando o seu servo para a honra e glória dele. Hoje quem esteve aqui na escola dominical sabe o que eu estou falando. E eu comentei com a minha esposa, estudando ontem a lição, e eu falei para ela: amor, Deus falou tanto comigo estudando essa lição, ministrou tanta coisa no meu coração, e um pouquinho, acho que 20% nós trouxemos na lição aqui hoje. E quem esteve aqui, pastor Tiago, para a honra e glória dele, sabe o que eu estou falando, né, presbítero Zé Márcio, presbítero Jaito? A quantidade de coisas que o Senhor repetiu na sua boca e acrescentou. E particularmente estou constrangido porque coisas que não deu tempo de trabalhar na escola dominical, mas que o Senhor havia falado no meu coração, usou o servo dele para falar com a igreja. E falando para mim assim, não era só para você, era para o meu povo, aleluia, louvado seja Deus. Então que você possa meditar nessa palavra e você fazer algo para o Senhor, porque a fé sem obras é morta. Que ela possa reverberar uma ação prática na sua vida. Desenterra o talento. Você tem uma identidade, como foi falado, você é filho e você é embaixador de Cristo. Faça isso e deixa Deus te usar, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos colocar de pé, nós vamos orar agora pelo nosso irmão presbítero Zé Márcio. Vem cá, Zé Márcio, está fazendo aniversário. E hoje aconteceu algo interessante, irmãos. Eu fui lá comprar um presente para ele, Moberone. Aí não tinha embalagem de presente. Você não olha aqui não, irmão. Aí eu falei assim, não, mas não tem embalagem. Eu falei, tem umas embalagens de personagem. Me conta como que ele é. Eu falei, esse irmão é o seguinte, ele não tem tempo ruim com ele não. Ele carrega geladeira no capô do carro, no teto do carro, carrega guarda-roupa. Acho que ele carregou até uma vaca uma vez em cima da amarrada. Aí ele falou, não, então eu tenho o personagem do presente perfeito para ele. Ele é o Batman. Não tinha jeito, ou era esse aqui, ou era as princesas bailarinas. Aí eu falei, então vai o Batman. Mas brincadeira à parte, Zé Márcio, é um presente da igreja, viu? Deus te abençoa. Como o nosso irmão pregou aqui, né? Um pouco da caminhada, eu vejo o crescimento dos irmãos. Eu louvo a Deus, porque às vezes eu comento com a minha esposa, nós temos tanta coisa que nos entristece, mas uma coisa que nos traz alegria, é quando nós vemos a diferença, o crescimento dos irmãos. Uns crescem mais rápido, outros mais devagar, não é isso que o Senhor falou? A palavra é a semente que é lançada na terra, uma cresce, outra dá fruto, outra morre, ou seja, não é a semente que faz a diferença, porque a semente é a mesma, mas é a terra que vai caindo e vai sendo transformada. E eu orei por ele hoje, na escola dominical. Nós vamos orar novamente. Deus te abençoe e que você continue nessa jornada. Amém? Vamos colocar de pé? E eu já quero pedir aqui o nosso cantador oficial. Já limpou isso aí? Cantador oficial de parabéns está aqui hoje presente, né? Você vai ver. Aí a nossa voz, eu vou te falar, eu nem usa cantar. É o pastor Caetano, é nosso cantador oficial. Nós vamos orar por ele. Nós vamos dar a bênção e depois nós vamos cantar o parabéns. Amém? Senhor, muito obrigado por esta palavra. Deus, eu quero te louvar e te agradecer. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para viver isso sem insegurança, sem medo. Porque a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a amar, meu Deus, verdadeiramente. Pai, quando o teu filho, Pai, ordenou que fechássemos os olhos, Senhor, e imaginasse uma vida abundante, Senhor, eu não sei o que os meus irmãos imaginaram, Senhor, mas eu imaginei algo, Senhor, 2 famílias. Senhor, eu imaginei a minha casa sorrindo, Senhor. Eu imaginei a minha casa, Senhor, feliz, alegre na tua presença.
O sorriso da Maria Luísa, o sorriso da Ana, o sorriso da Mísia, Senhor. Pai, ali uma família, Senhor, te servindo. E eu imaginei, Pai, a família desta igreja, a igreja do Senhor na terra, onde os irmãos se amam verdadeiramente, cumprindo o que o Senhor fala, que é o termômetro da espiritualidade. Porque o Senhor diz, Pai, em João 13, Senhor, diz: nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Senhor, então nos ensina a usar o que o Senhor já nos deu, nos ensina, Senhor, a desenvolver os talentos, nos ensina a fazer o melhor, Pai, para o Senhor. Pai, onde o Senhor colocar, Senhor, seja o que for, não façamos porque está à vista de homens, mas fazemos para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos faz, meu Deus, mais parecidos com o Senhor. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, pelo meu Zé Márcio. Pai, que o Senhor tem levantado, meu Deus, tem um ministério chamado. Continua, Senhor, aperfeiçoando o teu filho, como o Senhor aperfeiçoa cada um de nós, através da tua palavra, Senhor, lava-o, Senhor, meu Deus, e faz crescer a tua imagem e semelhança, que ele possa refletir na vida daqueles que o Senhor enviar, Pai, a luz de Cristo, Senhor, como secundária, sabendo que ele não tem luz própria, mas ele reflete aquilo que Cristo deu a ele. Abençoa ele, Senhor, em tudo que ele colocar as mãos, guarda a sua família, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Faça assim com as mãos, receba a bênção do Senhor, não precisa repetir após mim, mas somente receba que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus. A igreja diz: amém. Deus te abençoe.